Eu não comecei esse caminho porque era bonito, nem porque era confortável, muito menos porque era popular. Eu comecei porque, em algum momento, ficou impossível continuar fingindo que eu não via o que eu via. E quando você começa a ver, não dá mais para desver. Eu cresci como qualquer ser humano, dentro de um sistema que me ensinou a buscar respostas do lado de fora. Fora de mim, fora do corpo, fora da história, fora da consciência. Me ensinaram a perguntar para o mundo o que na verdade só poderia ser respondido aqui dentro. E por muito tempo eu fiz isso. Busquei respostas técnicas, caminhos, mestres, sistemas, até perceber que a maior parte do que se chama de busca espiritual é, na verdade, uma fuga bem ornamentada. Sim, eu vou começar por aqui porque não adianta adorar a pílula. Existe uma forma de espiritualidade que serve mais para anestesiar do que para despertar. E eu percebi isso quando comecei a olhar de verdade para o papel dos oráculos. Porque veja, a humanidade sempre consultou oráculos. Isso não é moda, não é tendência e nem esoterismo de internet. Isso é história. Filósofos, reis, comunidades inteiras, todos em algum momento recorreram a sistemas simbólicos para compreender a vida. Mas em algum ponto isso se perdeu. Ou melhor, foi desviado. Porque o oráculo começou a se tornar perigoso. É perigoso para quem? Para o sistema que precisa de pessoas desconectadas de si mesmas para continuar funcionando. Então o que eles fizeram? Ridicularizaram, demonizaram, transformaram em entretenimento, em jogos de crianças, passatempo. E hoje, quando alguém ouve a palavra oráculo, pensa em quê? Em previsão, em adivinhação, em alguém dizendo o que vai acontecer amanhã. Mas isso nunca foi o verdadeiro papel de um oráculo. E eu afirmo isso com tranquilidade, sem pedir licença. Oráculos nunca foram sobre prever o futuro. Sempre foram sobre revelar aquilo que dentro de nós ainda não conseguimos ver e que justamente por isso nos causa medo do futuro. O problema não está no amanhã. O problema está no que dentro de nós constrói esse amanhã sem que nós percebamos. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante ou incômoda, dependendo da tua honestidade. Porque o ser humano sempre buscou respostas sobre si mesmo. Sempre. Só que hoje desaprendemos a perguntar. Vivemos um sistema que condiciona comportamento, crença, desejo, medo e depois vende soluções para o próprio condicionamento que criou. As pessoas são ensinadas a buscar respostas fora, sempre fora. E o autoconhecimento profundo fora substituído por distração, repetição, por normose. Sim, normose. Essa doença silenciosa que faz com que o absurdo pareça normal e o normal pareça estranho. E então a pessoa vive, repetindo padrões que nem percebe. E aqui eu preciso ser direto. A maior prisão humana não é política nem econômica, mas psicológica. Eu vejo isso todos os dias. Pessoas mudam de cidade, mudam de parceiro, mudam de trabalho, mas continuam vivendo a mesma história com personagens diferentes. E ainda tem coragem de chamar isso de destino. Não é destino. É repetição inconsciente. E é exatamente aqui que entra o verdadeiro papel do oráculo. Não como resposta, mas como espelho. Porque o oráculo não prevê o destino. Ele revela o movimento invisível da alma. E isso não é uma frase bonita, é um posicionamento. Quando eu olho para a história, e não preciso transformar isso numa aula, eu vejo que diferentes culturas utilizaram oráculos não para fugir da realidade, mas para interpretá-la em um nível mais profundo. Na Grécia, na Escandinávia, na África, em Pindorama, o símbolo nunca foi um brinquedo, era linguagem. Linguagem da psique. E é aqui que eu entro numa camada que mudou completamente a minha forma de ver o mundo. O encontro entre símbolo e consciência. A mente humana responde a símbolos, não é opinião, é estrutura. O símbolo atravessa a lógica e acessa diretamente conteúdos inconscientes. E quando o oráculo é utilizado de forma séria, ele ativa exatamente esse processo. Ele não te diz o que fazer, ele te mostra o que você está fazendo sem perceber.
E foi nesse ponto que tudo começou a se integrar dentro de mim. Porque a bioneuroterapia, desde o início, nunca foi sobre tratar sintomas. Sempre foi sobre investigar padrões invisíveis que moldam comportamento e sofrimento. E quando eu percebi que o símbolo podia ser um portal de acesso a esses padrões, algo se encaixou. Não como técnica, como linguagem, como extensão natural do processo. E aqui eu preciso te dizer que algo talvez não seja muito confortável, mas é necessário. Nem todo mundo quer isso. Muita gente quer o oráculo popular, aquele que responde rápido, que fala de amor, dinheiro, futuro, que dá um alívio momentâneo. Mas isso cria dependência. A pessoa consulta o oráculo sempre que se sente insegura, mas continua insegura porque nunca olhou para dentro. Agora, existe outro caminho, mais antigo, mais silencioso e mais profundo. O oráculo de consciência. Nesse caminho, a pergunta muda completamente. Não é o que vai acontecer comigo, é o que dentro de mim está produzindo o que eu estou vivendo. E quando essa pergunta aparece, não tem como voltar para o modo anterior. Porque o símbolo deixa de ser resposta e passa a ser confronto. Ele revela padrões, tensões internas, heranças emocionais. Ele devolve a pergunta que muitas vezes você nunca teve coragem de fazer. E isso agora nos leva a um ponto que marcou profundamente a minha trajetória. Em algum momento, eu saí da caverna. E não foi bonito. Não foi poético. Foi desconfortável, solitário, sofrido, quase ofensivo aquilo que eu acreditava ser. E quando eu voltei, porque quem vê não consegue simplesmente ir embora, eu percebi que grande parte das pessoas ainda estava lá dentro, discutindo sombras, defendendo ilusões, chamando de verdade aquilo que nunca foi questionado. E foi aí que, sem perceber, eu me vi um pouco como Diógenes. Não no sarcasmo vazio que usam hoje, mas no sentido original, viver como um cão, cru, livre, sem medo de expor a tolice humana, inclusive a minha própria. Porque antes de apontar para o mundo, eu preciso desmontar em mim tudo aquilo que eu critico nos outros. E isso, meus amigos e minhas amigas, muda a forma como você trabalha. Porque você para de tentar convencer e começa a revelar. E é nesse contexto que nasceu o Livro do Infinito. Não como um jogo, não como um baralho, mas como um sistema de leitura simbólica. Cada carta não responde, mas revela dimensões da psique, padrões emocionais, movimentos internos que muitas vezes estiveram, e talvez estejam ainda, invisíveis. O Livro do Infinito não responde perguntas sobre futuro, não somente. Ele responde perguntas sobre você, para que você esteja pronta para poder criar o teu futuro. E isso muda completamente a relação com o símbolo, porque aqui não existe passividade, mas responsabilidade. O oráculo não decide nada por você. Ele devolve a você aquilo que você ainda não teve coragem de assumir. E é por isso que eu digo com tranquilidade, oráculo não substitui terapia, mas ele inicia ou contribui com o diálogo interior. Ele abre portas, mas quem atravessa é você. E é exatamente por isso que eu faço questão de deixar claro, existe uma diferença brutal entre ferramenta simbólica e sistema iniciático. Uma ferramenta simbólica ajuda você a pensar, um sistema iniciático muda quem está pensando. E isso exige tempo, exige prática, exige maturação. Não é algo que você aprende um final de semana e sai aplicando. É algo que te atravessa, que te reorganiza, que desmonta e reconstrói a tua forma de perceber a realidade. E é aqui que muita gente se perde, porque prefere o misticismo decorativo. Aquele que cria sensação de profundidade, mas não exige transformação. Frases bonitas, rituais repetitivos, símbolos usados como identidade, mas pouca ou nenhuma investigação real da consciência.
E eu não estou aqui para alimentar isso. Eu estou aqui para outra coisa. Eu estou aqui para o misticismo investigativo. Aquele que usa o símbolo como ferramenta de questionamento, que provoca, expõe, que ilumina zonas da psique que normalmente ficavam escondidas. E isso não é confortável, mas é transformador. Porque quando você começa a investigar de verdade, percebe que o problema nunca foi o símbolo. Foi a forma como ele foi usado. E aqui eu quero te dizer algo com muita clareza. Existe uma espiritualidade que é consumida e outra que é praticada. A primeira amplia vocabulário, a segunda transforma vidas. E transformação não vem de acúmulo de informação, vem de observação, de prática, de coragem de olhar para si mesmo sem maquiagem, sem máscara. E é exatamente aqui que tudo se conecta com algo que para mim é central: a diferença entre destino inconsciente e destino consciente. Durante muito tempo, eu mesmo vivi no automático, achando que eu estava escolhendo. Mas na verdade, eu apenas repetia padrões familiares, crenças culturais, feridas emocionais para me encaixar na caixinha, tudo isso operando sem que eu percebesse. E isso é o destino inconsciente. Não é algo escrito, é algo repetido. Agora, quando eu comecei a perceber esses padrões, algo mudou. Eu não mudei o passado, mas eu mudei a minha relação com ele. E isso abriu espaço. Espaço para escolha, espaço para consciência, espaço para criação. E é aqui que o destino deixa de ser repetição e passa a ser construção. E nesse ponto, ferramentas como o Livro do Infinito ganham sentido real. Não como previsão, mas como investigação, como espelho, como provocação. Porque o destino não está no futuro. Ele está escondido no passado que você ainda não compreendeu. E quando você traz esse passado para a consciência, o futuro deixa de ser automático e passa a ser deliberado. E talvez, no fim de tudo, eu não esteja aqui para te falar ou te dar respostas. Provavelmente eu estou aqui para te devolver perguntas. Perguntas que a própria consciência ainda não teve coragem de formular para você. Porque o verdadeiro oráculo não revela o futuro. Ele revela o ponto onde você ainda está adormecida. E se você tiver coragem de olhar para isso, então, finalmente, o processo começa.